João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. João 8, de 1 a 11. Antes disso, eu quero agradecer os irmãos presentes. Hoje nós temos aí 2 pessoas, 3, 4, 5. Andréia, a sua filha, a Nora. Esse milagre que Deus fez mais uma vez em sua casa, né, Andréia? Mais um milagre. Daqui uns dias tem que começar a contar esse testemunho, né? A Jennifer é aquela que nós estávamos orando, não só nós, tá, querido? Mas eu creio que tinha muitas pessoas clamando a Deus pela vida dela. E Deus atendeu. Eu me lembro que o último domingo que nós oramos aqui, nós falamos o seguinte: esse problema, né, que aconteceu é desconhecido, mas o Deus que nós servimos, Ele é conhecido. Amém? Então não tem enfermidade, querido, nenhuma enfermidade que Deus não possa resolver. Glória a Deus. Que bênção, Jenny. Mas nós vamos orar por você, agradecer a Deus. Se vocês quiserem vir aqui à frente, fica à vontade, nós vamos estar orando. A mãe, vem a família aqui. Isso é bênção, precisamos agradecer a Deus. Sabe, querido, a gente, quando eu olho, quando eu vejo o agir de Deus, porque tem momento na vida, parece que eu não posso falar para você, André, eu sei que você passou porque eu não passei, então seria hipocrisia mim dizer, eu sei o que você passou. Mas eu acredito que talvez há momento na vida, porque eu também já passei outros tipos de situação, mas parece que tem momento na vida assim que a gente olha e fala: Senhor, será que tudo vai dar certo mesmo? Parece que quando os médicos vai chegando com algumas palavras, hoje eu não sei como funciona, mas de primeiro parecia que os médicos passavam um desânimo para a gente, né? Mas eu achei interessante hoje quando eu estava na sua casa ali, você falou que em momento nenhum tudo você pensava positivo, né? A resposta que Deus viesse a dar é aquela resposta mesmo, isso é muito importante. Porque é acreditar, confiar no poder de Deus. E o não de Deus, às vezes, querido, às vezes não, também é bom para nós. Então nós temos que esperar tudo, mas aqui o Senhor falou: sim, eu estou atendendo. E ela vai voltar para casa. Amém? Eu vou convidar a igreja. Irmão, sai do seu lugar, vem até aqui. Vamos aproveitar esse momento. Isso é gostoso, né, irmã? Hã? Não é gostoso isso daí? É bom, irmão, você vê o agir de Deus, o milagre do Senhor. Também vou descer aqui, juntar com os irmãos. Isso é bênção do Senhor. E nós... Oh, glória, tá vendo? Isso é poder de Deus, não é? E nós cremos que Deus pode fazer o infinito, né? Tudo está nas mãos dEle, todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Jesus é o dono da nossa vida, amém? Estenda a sua mão e vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós chegamos na Tua presença, Pai. Agora nesse momento não é mais para pedir o Senhor, mas é para agradecer o Senhor, ó Deus, por mais uma vez. O Senhor tem derramado o milagre, ó Pai, na casa da Andréia, sobre a vida da Jennifer, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Pai, nós cremos no Teu poder. Quando nós oramos, quando nós pedimos, nós confiamos que sim, o Senhor está atendendo, o Senhor está cuidando, e nós já tínhamos certeza, Senhor Deus, desta resposta, porque nós tínhamos a certeza que em breve ela estaria de volta, e ela está aqui, ó Deus, junto conosco, cultuando ao Senhor, com toda a saúde. Pai, em nome de Jesus Cristo,
Pai, venha cobrir ela com teu poder, estenda a tua mão sobre a vida dela, ó Pai, e venha cumprir o propósito do Senhor, o propósito que o Senhor tem na vida dela, ó Pai, que ela comece, ó Pai, então, a desenvolver esse talento que o Senhor entregou para ela, ó Deus, para que ela possa então começar a ganhar vidas para o Senhor, Pai, porque não foi à toa que o Senhor tirou ela daquele leito do hospital e trouxe ela de volta, deu a vida a ela novamente, para a glória do Senhor, ó Deus. Cuida também, ó Pai, da avó, da dona Eunice, ó Pai, que ela está ali em casa, ó Deus, também precisando do agir do Senhor. Continue sustentando a ela, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem propósito na vida dela, propósito de salvação, porque essa família é do Senhor, esta família pertence ao Senhor. Continua sustentando a Andréia, dando força a ela, discernimento, ó Deus, e esta sabedoria, ó Deus, de continuar sempre crendo, ó Deus, no poder do Senhor. Abençoa a vida da nora, do filho e de toda a família, Senhor Deus. Eu peço agora, em nome de Jesus, derrama a tua unção sobre a vida dessa família. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Agora pode dar um abraço, não tem perigo não, tá, irmãos? Glória a Deus, que bênção. Vai acontecer muita coisa, querido, muitas coisas. Eita glória. Amém, glória a Deus. Há tempo atrás eu sempre falava, né, irmão? Eu falava não, eu continuo falando. Eu sempre comentava para os irmãos: irmãos, vocês vão ver grandes coisas ainda Deus fazer aqui. Grandes coisas, querido. E Deus já está trabalhando, querido. E nós vamos ver mais e mais, amém? Continua firme na presença do Senhor, Andréia, Jennifer. Use esse momento, né? Esse novo nascimento. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo para um novo propósito. E também, como é que é o nome da sua tia? Tá? Pois é, esses dias a dona Laurinda, ela é da nossa célula. Ela pertence a nós agora, amém? Ela está ali em casa conosco. Quando eu falo pertence a nós, irmão, é porque nós consideramos uma família, tá? Nós somos uma só família. E ela começou então a frequentar a célula ali em casa. Eu conheci ela lá na célula. Aí ela começou indo, meio acanhada assim, sentava ali. Mas agora, querido, é uma benção. Aí hoje ela ligou e falou que queria vir na igreja. Olha que benção, né? Ah, é benção, não é benção? Esse é fruto, querido. Esse é o fruto que Deus quer. Fruto, né? E nós falamos para ela ali que nós não falamos de religião, nós falamos de Jesus. E eu tenho certeza, dona Laurinda, que você veio aqui para ouvir a palavra, aquilo que Deus quer para você, amém? E quando a gente entende que nós falamos de Jesus, a pessoa, ela quer então esse Jesus para ela. Ela quer conhecer mais Jesus, amém, irmão? Sejam bem-vindos, tá? Então, queridos, às vezes a gente perde até um pouco a palavra, né? Porque a gente fica tão assim, emocionado, tão alegre, que a gente fica até um pouco meio, né? Mas eu estava falando que eu ri um pouquinho, irmã, porque eu fui orar na última vez, e eu sempre assim, eu esqueço muito o nome das pessoas, porque é muita gente para a gente falar pelo nome. Aí você quer falar o nome, e eu sou de querer gravar o nome que eu não gosto, eu gosto de chegar e falar. Então, como a gente tem o costume de, bom, irmão, quando a gente tem o costume de falar, todo mundo é irmão, por isso que ser crente é bom, tudo é irmão, né? Que aí você não lembra o nome, aí você fala: irmão, tudo bem, irmão? Só que na hora de você falar o nome, aí complica, né? Como é que você vai falar o nome? Aí a nossa irmã Sandra, ela tem uma tia, que é Laurinda. Aí, para me disfarçar, eu chego para a irmã Sandra e falo assim: ô, irmã, e aquela tia sua, ela está bem? Aí ela fala: qual? A tia Laurinda? Eu falo: é a Laurinda. Aí eu lembro da Laurinda. A gente sempre dá um jeitinho. Não, seja bem-vindo, tá, Laurinda? Essa família, hoje nós estamos em poucos, mas olha, pouco não, né? Tem bastante, mas desse jeito, o fruto do Espírito Santo é isso aí. É quando gera o fruto em nós, que a palavra diz que o fruto do Espírito é amor. Então, quando esse fruto é gerado em você, você passa isso para as pessoas, né? As pessoas passam a sentir e ver Deus na sua vida.
ela não vem aqui por causa de mim, ou por causa de nós, mas eu tenho certeza, é porque o Espírito Santo tocou nela, não é? Então, um pouco é por causa de nós também, porque nós temos que fazer a nossa parte, mas eu costumo de dar toda a honra e toda a glória diretamente só para Deus, para que o ego do homem não venha. Então eu já falo de uma vez, é por causa do Espírito Santo de Deus. E eu fico feliz, querido, porque cada vez que você vai trabalhando, você vai evangelizando, você vai olhando para a palavra, tirando, se tem dúvida, na célula é bom por causa disso, você conversa, se tiver alguma dúvida, né, a gente vai para a Bíblia, ali se você tem tempo para conversar, e é uma coisa maravilhosa. Então, querido João, Evangelho de João 8, do capítulo 1 até o versículo 11. Hoje nós vamos falar agora à noite sobre o perdão de Deus. Hoje de manhã nós falamos sobre a vinda de Jesus, né? E agora à noite nós vamos falar sobre o perdão de Deus. Porque se Jesus, ele vai voltar, então para a gente voltar com ele, precisamos de aceitar o perdão dele, não é verdade? Nós precisamos aceitar o perdão dele. Então todos aqueles que estão em pecado, precisam então aceitar o perdão de Deus. Assim então diz a palavra do Senhor. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ele pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adultério. E na lei Moisés mostrou que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando, endireitou-se e disse, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevendo na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava ao meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que acusava a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu também te condeno. Vá, e não peques mais. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Agora, Deus, nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. Senhor, sonda, meu Deus, cada coração que entrou por essas portas, Pai, e fala de maneira especial, ó Deus, em nossos corações. Aqueles que estão em casa também acompanhando, ó Deus, pela live. Em nome de Jesus Cristo, vai de encontro à necessidade desta família, Pai. Entra com teu poder nesta casa e ministra, Senhor Deus, salvação sobre a vida dessa família, libertação, é o que nós clamamos o Senhor nesta noite, e o que o Senhor, meu Deus, possa trabalhar no coração das tais pessoas, que necessitam de perdão, e que elas possam entender, ó Deus, que elas precisam então, aceitar o perdão do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Querido, aqui esse texto ele é muito conhecido, mas cada vez que a gente prega, Deus fala de uma maneira especial. E quando eu olho para essa passagem, eu fico vendo como Deus, ele é misericordioso. E muitas vezes, querido, alguém fala sobre esse texto, e quando chega nessa parte onde o Senhor Jesus, ele fala com a mulher o seguinte, cadê os seus acusadores, não acusaram você e tal, e ela falou, não mestre, não Senhor, ninguém me acusou. Aí ele fala o seguinte, então, nem eu vou acusar, nem eu julgo, vai embora e não peques mais.
Parece que Jesus estava passando a mão, né, no pecado dessa mulher. Está tudo beleza, está tudo legal, minha filha, pode ir embora, tá, ó, continua fazendo assim. Mas não é bem assim que Jesus falou para ela. Porque quando Jesus vai falar a última palavra, ele falou assim: vá e o quê? Não peques mais. Pecar, nós pecamos. Nós pecamos, querido, por pensamento e o quê? Palavras, ações, né, e obras. Nós pecamos. Mas o que atinge o coração de Deus, o que não agrada a Deus, é quando nós passamos a viver na prática do pecado. É isso que Jesus estava falando para ela. Porque eu faço uma pergunta para a igreja. Quando Jesus falou para ela assim: vá e não peques mais, ela virou uma santinha, ela não pecou mais? Não, querido, ela pecou, porque a própria Bíblia fala que todos nós pecamos. A própria Bíblia fala que aquele que falar que não tiver pecado é o quê? É um dos piores mentirosos. Então significa que todos nós pecamos. Mas Jesus estava falando: não continue nessa prática, nesse pecado que você comete. Vá embora, porque eu te livrei. Jesus livrou essa mulher de quê, querido? Da morte. Olha a chance que Jesus estava dando para esta mulher. Praticamente Jesus estava falando para ela assim: filha, eu livrei você da morte. Não perca essa oportunidade. Querido, o Senhor nos livrou da morte aonde? Na cruz do Calvário. E Ele fala para nós através da palavra: não percam essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Não tem mais volta, querido. Hoje nós vimos, né? Eu costumo sempre fazer uma relação, assim, uma ligação sobre a pregação de manhã. Nós vimos que não tem volta. Quando Jesus vier, não tem como mais. Não existe segunda chance. A oportunidade é agora. E a Bíblia diz que Ele vai vir como se fosse, né, um ladrão que vem à noite. Então preste bem atenção, vai pegar muito de surpresa. E nós falamos hoje de manhã, nós acabamos aprendendo que os que vão ser pegos de surpresa são aqueles que não querem nada com nada. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão preparados, não vão ser pegos de surpresa. Amém? Então Jesus, querido, Ele levou salvação a uma pecadora. Jesus levou o perdão a uma pecadora. Que coisa linda, era uma prostituta, uma mulher que vivia praticamente vendendo o corpo, querido. Então olha que coisa linda, Jesus, então ele aqui estava, já tinha 7 dias de festa, o contexto dessa história, né, era a festa do tabernáculo, a festa da colheita, né, tanto faz aqui, e já havia 7 dias de festa. Quando você vai olhar aqui um pouquinho atrás, o capítulo 7, você vai ver que estava acontecendo essa festa. E essa festa já havia 7 dias de festa, aquele negócio todo, e Jesus, Ele começa então a pregar no meio das pessoas, dentro daquele templo, falar das boas novas, falar, né, da graça de Cristo, dele mesmo, falando de Deus, de tudo quanto é coisa maravilhosa, e muitos ficavam maravilhados, e muitos criticavam. Então, querido, muitos tentavam matar, perseguir para matar Jesus, e foi aquele negócio. Então, querido, passa um tempo, Jesus ele se retira, a Bíblia vai dizer então que ele vai para o Monte das Oliveiras, ali então ele vai orar, ele passa a noite toda orando. Olha só, querido, nós falamos esse dia sobre o poder da oração e como nós precisamos estar em oração, nos consagrando a nossa vida diante de Deus. Jesus ele passou aqui, a Bíblia vai mostrar que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo ele voltou, significa que ele passou a noite orando. Ele não passou a noite dormindo não, querido. Ele passou a noite falando com o Pai. Se o próprio Jesus, ele passou a noite falando com o Pai, na intimidade com o Pai, imagina eu e você. Se você não é de oração, imagina a distância que você fica do Pai. Porque a oração é que nos aproxima de Deus, querido. Sem oração nós vamos ficando longe de Deus. Não adianta, eu sempre vou bater nessa tecla, não adianta você ser apenas membro de uma igreja. Não adianta, é como se eu tenho o meu filho, eu tenho 2 filhos,
Cleiton e Cauã. Está vendo eles? Vocês estão vendo meus filhos aqui? Por que vocês não estão vendo eles aqui? Porque eles estão longe, eles estão em Vitória. Eles estão em Vitória, querido. Quer dizer, eu comunico com eles pelas mensagens. Mas não é a mesma coisa de você falar próximo, perto, sentindo, vendo. De vez em quando o Cleiton passa uma mensagem e fala, não estou muito bem não. Eu não fico muito preocupado porque eu entrego na mão daquele que pode. Eu já sou aquela pessoa assim. Então eu não sou muito de me preocupar com essas coisas, porque eu quero acreditar 100% em Deus. Eu não quero ter dúvida no coração. Mas não é a mesma coisa que você está perto. Então quer dizer, a relação também entre nós e Deus é dessa forma. Menos oração, menos o quê? Pouca oração, muita oração. Porque você se enche, quanto mais você fala com Deus, mais você vai se enchendo dele. Mais o Espírito Santo vai se enchendo, você vai alimentando o seu espiritual. Porque você passa a ter uma relação com Deus. Então, querido, preste atenção que Jesus estava fazendo, ele fez isso a noite toda. Por que então que Jesus fazia isso? Porque ele já sabia que no próximo dia ele ia encontrar o diabo. Estou falando sério. Ele ia encontrar Satanás na frente dele. Você acha que você não encontra ele na sua frente, não? É todos os dias o inimigo coloca uma pedra de tropeço na sua frente. E às vezes você senta o dedo nela e não percebe que foi o inimigo que colocou. Mas Jesus, querido, ele se consagrava ao Pai, para ele estar forte, para enfrentar esse lado do inimigo. E uma dessas foi essa daqui. Porque os inimigos tentaram armar uma cilada para pegar Jesus, para matar Jesus, achar uma coisa de errado na vida dele, para condenar ele, porque eles não achavam nada de errado nele. E só poderia condenar Jesus se achasse alguma coisa errada. Querido, todos os dias o inimigo tenta contra a nossa vida. Todos os dias ele tenta armar uma coisa. E se você não se consagrar, se você não buscar força em Deus, ele pode conseguir. Por isso, querido, nós precisamos então buscar a Deus todos os instantes. Ele ensina, aqui eu vejo nessa palavra, que é preciso você se encher de Deus, se encher da presença de Deus, buscar a Deus, porque nós vamos encontrar coisas difíceis. E diz a palavra então, pela manhã ele desce. E quando ele chega embaixo, diz a palavra que os fariseus e os escribas, eles então trazem uma mulher, expõem uma mulher que estava adulterando, ela estava no ato do adultério. Eles vão então, ali ele busca aquela mulher e traz e coloca na frente de Jesus. E ainda vai usar a Bíblia, vai usar a lei. Eles vão dizer o seguinte: mestre, nós apanhamos essa mulher no ato do adultério. E Moisés disse na lei, está na lei de Moisés, que aquele que for pego no ato do adultério, tem que ser apedrejado até o quê? Até a morte. Agora, descasca esse abacaxi. Simplesmente falou assim com Jesus. Não é o que está escrito na lei, não é isso? Você também sabe que é isso. E o que o Senhor faz agora? Sai dessa. Assim, querido, nós somos confrontados contra o inimigo nos coloca contra a parede toda hora. Se você não estiver preparado, querido, você pode cair. Preste bem atenção então, querido, que uma das coisas que eles erraram, eles trouxeram apenas quem? A mulher. E onde estava o homem? E Jesus, então ele abaixa a cabeça, querido. E diz a palavra que ele vai escrevendo na terra. E naquele momento eu tenho certeza, querido, que as profecias vão se cumprindo. Porque tudo que você olha no Antigo Testamento apontava para a vinda de Jesus. E essa festa do tabernáculo apontava
Jesus no meio da nação, do povo. Você lembra do tabernáculo no deserto? Era Deus aonde? No meio do povo. Interessante que 7 dias eles passavam. Durante 7 dias, nessa festa dos tabernáculos, os judeus eles passavam fazendo sacrifício de animais. E quando inteirava então os 7 dias, dizem que eles davam 7 voltas, jogando água ao redor do sacrifício, para lavar aquele monte de sangue. Você imagina, querido, era muito animal que era sacrificado. E cada animal daquele representava quem? Simbolizava quem? O próprio Jesus. E Jesus estava onde, querido? No meio deles. E eles sacrificavam, e depois eles davam 7 voltas. O que me chamou a atenção, aonde eles buscavam água? Você lembra do tal do poço de Siloé? Alguém sabe dessa história? O tanque de Siloé. Esse tanque, quando você vai para o original, lá no hebraico, significa o enviado. O nome desse tanque, Siloé, significa o enviado. Eles davam 7 voltas. Eles buscavam água aonde, querido? No tanque? Aonde? Lá no enviado. E quem era o enviado? Jesus. Você está entendendo a situação, onde é que Jesus estava? Olha o que está acontecendo, é muito forte, querido, essa mulher. Tudo que está acontecendo agora, nesse momento, através dessa palavra, é muito forte. Você tem que entrar na palavra, você precisa entender o que está acontecendo aqui. Não foi simplesmente o encontro da mulher com Jesus, não. Está acontecendo uma profecia, algo muito forte está acontecendo ali. Tudo que estava acontecendo em volta, estava se cumprindo. Não foi apenas o encontro de Jesus com a mulher, não. Nós temos que olhar tudo que está acontecendo em volta. Você tem que buscar o que ia acontecer, o que foi falado no Antigo Testamento, as profecias. Agora, querido, os sacrifícios, né, dos tabernáculos ali, o sacrifício, a festa dos tabernáculos, da colheita. Agora você vai ver que eles buscavam água no tanque de Siloé, porque ali significa o enviado, e Jesus é o enviado. Então, o sacrifício dos animais simbolizava Cristo sendo sacrificado, e eles vão buscar água lá no enviado, para lavar o sangue do sacrifício do cordeiro. Olha que coisa. Agora Cristo está onde? Pronto para liberar perdão à prostituta. É incrível, gente, o poder desse Deus. O agir de Deus é uma coisa linda, querido. Quando você vai olhando para a história, você vai se apaixonando cada vez mais por Jesus. Quando você entra na história, querido, você vai olhar para você sentado nesse banco e vai falar assim: eu estou aqui hoje porque alguém pagou um preço muito alto por mim. Se essa mulher recebeu o perdão, querida, é porque Cristo estava ali para pagar um preço alto por ela. Ela foi livre da morte, porque Ele se entregou no lugar dela. Porque você também, querido, foi livre da morte, porque Ele entregou no seu lugar, amém? Então diz a palavra, querido, que eles apareceram então com a mulher e disseram: agora, o que vamos fazer com essa mulher? E como eles existiam, versículo 7. Perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedras contra ela. Querido, eu fico pensando o seguinte: Jesus, Ele não veio para condenar, Jesus, Ele não veio para julgar ninguém. Jesus, Ele veio para salvar. Quem está apedrejando as pessoas somos nós. Quem lança pedra nas pessoas, querido, somos nós. Eu vou falar nós logo de uma vez, porque às vezes a gente cai em tentação de criticar alguém.
E quando a gente cai em tentação de criticar alguém, você está lançando pedra e achando que você é o bonzão. Assim como esses homens receberam essa palavra, vocês são os doutores da lei, os tais que não têm pecado, então faça o seguinte: se vocês não têm pecado, atire nela que tem pecado. Assim acontece conosco também, querido. Nós fomos lavados e remidos do sangue do Cordeiro, nós fomos perdoados, mas essas pessoas que estão em pecado também têm o direito do perdão, sim ou não? Sim. Mas às vezes nós condenamos as pessoas. Cristo não condena, Cristo estende a mão e libera e oferece o perdão. Agora, se a pessoa vai aceitar o perdão, eu não sei, mas Cristo oferece o perdão. Mas muitas vezes, querido, nós já estamos aqui e ainda estamos vivendo em pecado. O pecado de condenar, assim como os escribas e os fariseus, que se achavam os donos da verdade, os mestres da lei, mas cheios de pecado. E aquela mulher que era pecadora, vivia na prostituição, Jesus liberando perdão para essa mulher, por causa da humildade da mulher, querido. O que Deus olha para nós é a humildade do nosso coração, não é você se humilhar e se fazer de coitadinho, não é isso. A Bíblia não diz, quando você vai aquela palavra assim, olha, quando alguém te humilha, você às vezes fala assim, pode me humilhar à vontade, porque na Bíblia está escrito que os humilhados são exaltados. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso não, querido. É aqueles que se humilham nos pés de Cristo que serão exaltados, amém? É aqueles que se humilham no pé de Cristo ali, se humilham em Cristo, esses serão exaltados. É esse tipo de exaltação que Deus está falando. E essa mulher chegou com o coração quebrantado diante do Senhor. Ela praticamente não falou nada, na verdade ela não falou nada. A única resposta que ela deu para Jesus foi o seguinte: eles não estão aqui. Mas Jesus olhou lá no íntimo dela, no coração, no pensamento dela. O que de fato, o que levou essa mulher a se tornar uma prostituta. Jesus, ele sabia desde o início da sua vida. Seja bem-vindo, Luciano, que maravilha ter você conosco. Pode entrar, filho. Desde o início da vida dessa mulher, Deus já sabia o que essa mulher estava vivendo. Querido, eu vou falar uma coisa para você: Deus sabe o que você está passando, desde quando começou esse problema que você está vivendo. Eu não sei, nós não sabemos o seu passado, o que levou a você a se tornar essa pessoa que você talvez é hoje. Estamos falando para alguém que está em casa sofrendo esse tipo de situação. É uma pessoa amarga, uma pessoa que sofreu tanto na vida que hoje parece que não consegue mais viver uma felicidade. Mas temos que buscar a raiz, o que levou essa pessoa a viver dessa forma. E Jesus, querido, ele sabia desde o início o que levou essa mulher a se tornar uma prostituta. Você lembra que todas as mulheres que perdiam os maridos na guerra, ou de doença, que elas ficava sozinha, não tinha filho, que ela não tinha ninguém para cuidá-las, ou ela se tornava prostituta, ou ia fazer o quê? Ia mendigar. Agora, qual será a situação dessa mulher? Por que ela se tornou prostituta? E será por que as pessoas hoje estão vivendo no mundo das drogas, querido? Por que as pessoas hoje estão vivendo no mundo do alcoolismo? Hoje eles estão viciados em álcool. Álcool mesmo, aquele que você bebe para... A pessoa fala assim: eu estou bebendo para me livrar dos problemas, porque são problemas e mais problemas. Aí Jesus vai no histórico da pessoa. E nós criticamos a pessoa, porque anda camoteando para lá e para cá, e criticamos a pessoa. Jesus, ele não julga, ele estende a mão e fala: eu quero perdoar, eu quero você, eu quero limpar você. Jesus, ele estende a mão, querido. Ele não condena. Hoje de manhã nós vimos que Jesus, ele não atrasa em fazer justiça, mas é o tempo que o Senhor está dando para que as pessoas se arrependam, para Ele voltar. Esse é o Jesus que nós estamos falando.
Então, querido, Jesus está pronto para liberar o perdão. Não importa qual tipo de pecado que você está vivendo, se não for o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, o Senhor está pronto para perdoar você. Não importa o que você já fez na vida, o que você está fazendo, o que Jesus está falando essa noite para você através da palavra: filho, eu estou aqui pronto para perdoar você. Eu quero que você comece uma nova história, eu quero mudar a história da sua vida. Quando você vai para Isaías 43, 25, se a irmã puder colocar ali, nós vamos ver um pouco sobre o que Isaías fala sobre o perdão, o que Deus fala. Existem vários textos, querido, que falam sobre o perdão. Assim como o Senhor estendeu a mão para essa mulher, essa mulher adúltera. Eu tenho que parar de falar que essa mulher é adúltera, porque ela não é adúltera mais. E nós temos a mania de pregar sobre a mulher adúltera. Ela não é adúltera, ela foi liberta. Isaías 43, versículo 25, diz o seguinte. Espera a irmã colocar ali, que ela é mais rápida do que eu. Isaías 43, versículo 25, diz o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Eu quem? Isso. Por amor de mim. Amor de quem? Dele mesmo. E dos teus pecados não me lembro. O Senhor está falando assim: filho, você está em pecado, mas eu mesmo apago esses pecados. Eu mesmo faço o seguinte: eu vou apagar essas transgressões que você está cometendo. Olha só, as transgressões é contra quem? Contra Ele. A pessoa que está em pecado está magoando, está ofendendo a Deus. E Ele está falando assim, ó, tem uma vírgula, eu mesmo sou o que apago as transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro mais. Quer dizer, ele vai começar uma nova história na sua vida. É como se fosse uma folha toda em branco, uma nova etapa na sua vida, porque o que passou foi apagado. Esqueça. Aí o que Deus está falando nessa noite? Você quer isso para você? Você quer continuar vivendo essa vida suja, terrível? E o Senhor está oferecendo o que nessa noite? O perdão. E esse perdão, Ele apaga todas as transgressões. Tudo que já aconteceu lá atrás, o Senhor está falando: eu quero apagar. Não é aquele perdão nosso não, querido, porque nós perdoamos as pessoas, mas nós sempre, quando a gente olha para a pessoa, vai vir na nossa mente, nós vamos lembrar. Agora Deus não. Deus, Ele apaga. Isaías 44, 22, ele fala o seguinte. 44, 22. Apaguei o quê? As tuas transgressões como o quê? A névoa. E os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. De manhã, quando você levanta, principalmente nesse tempo agora, né? Aí você olha assim, está o quê? Vai apanhar café, misericórdia, né? Que está tampado. Mas aí quando dá certas horas assim, aquilo vai o quê? Vai acabando, vai limpando. Assim também ele está falando, é como a névoa. Olha só que coisa linda, olha que comparação. E os teus pecados como a nuvem, torna para mim, porque eu te remi. Coisa linda, né? O Senhor está pronto, querido, para liberar o perdão. Assim como Ele perdoou essa mulher. Essa mulher foi livre da morte. O Senhor livrou essa mulher das garras do inimigo que ia apedrejá-la até a morte. Mas o Senhor estendeu a mão e livrou ela da morte. Salmo 103, versículo 9. Olha o que o salmista diz sobre o perdão. Salmo 103, versículo 3, desculpa, não é 9 não, versículo 3.
Ele é o que perdoa. Ele é o quê? Que perdoa. Ele quem? Isso. Ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades. Algumas que está falando ali? Todas. Então quer dizer, o salmista está falando assim, ó, ele, Deus, Jesus, ele perdoa tudo que você fez de errado na sua vida, o Senhor está pronto para te perdoar, ele está falando. Ele está falando assim, a palavra está falando aqui para nós essa noite, que você pode sair daqui com os seus pecados totalmente apagados, esquecido. E você pode sair daqui e começar uma nova história na sua vida, porque Ele é que perdoa todos os seus pecados, todas as suas transgressões. Que será o quê? Todas as tuas enfermidades. Sara, quer dizer, será não. Ele sara todas as suas enfermidades. Porque o pecado, querido, é uma enfermidade terrível na alma. O pecado, ele vai consumindo a nossa vida espiritual a ponto de levar à morte espiritual. E quando você aceita o perdão de Deus na sua vida, quer dizer, assim como aquela mulher foi perdoada e livre da morte, porque o que ia levar ela à morte eram as pedras, o que ia levar ela à morte é o quê? O pecado que ela estava cometendo, o adultério, porque estava na lei de Moisés, aqueles que fossem pegos no ato do adultério, tinham que ser apedrejados até a morte, quer dizer, aquele que fosse pego no pecado, tinha que ser apedrejado até a morte. Então o pecado, ele traz uma doença terrível. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então todas as pessoas que vivem no pecado, ele vai ter o salário dele, a morte. Mas o dom gratuito é o quê? A vida eterna. O Senhor está oferecendo algo, olha, você pode escapar da morte, porque eu tenho algo de graça para você, que é a vida eterna. Eu te dou vida, vida com abundância e ainda vida eterna. Coisa linda que o Senhor está falando, não é? Isso é maravilhoso, que isso é o perdão. O Senhor está pronto para liberar o perdão. Não tem aquela passagem que Jesus escreve na areia? Quando eles chegaram acusando a mulher? Não sei se eu vou mexer com isso, mas eu vou. Coloca Jeremias aí, querido. Coloca Jeremias aí. Jeremias 17, 13. Jeremias 17, 13. O Senhor, Jesus, ele escrevia onde? Quando eles chegaram, diz que Jesus abaixou a cabeça e fez o quê? Escrevia na terra, né? Na areia, não é isso? As pessoas ficam perguntando, o que ele escrevia ali? Será o que Jesus escrevia naquela areia, que ninguém nunca falou sobre isso? O que Jesus escrevia naquela areia, meu Deus? Todos ficam encucados com esse negócio, o que será? Aí lendo o livro de Jeremias, olha o que a gente encontra ali. Ó Senhor, o quê? Esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão o quê? Envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos aonde? Sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Quem é a fonte das águas vivas? Jesus Cristo, ele não é a fonte das águas vivas? Quem é que estava com aquela mulher? Jesus Cristo, a fonte da água viva, aquele que nos lava, né? E olha, preste atenção aqui. Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem o seu nome escrito na terra ou no livro da vida? Agora mais uma pergunta. Todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, o Senhor vai apagar ou vai permanecer? Permanecer, ninguém apaga. Preste atenção. Todos que têm o nome escrito no livro da vida, ninguém consegue apagar. Agora, quem tem o nome escrito na areia, na terra, querido, eu quero te fazer uma pergunta. Você vai lá hoje e escreve um nome lá. Escreve qualquer nome lá na areia e deixa lá. Amanhã você volta, ou depois da manhã você vai chegar lá, você vai encontrar o nome. Engraçado, a gente que trabalha na rua, vai para a roça de novo. Sempre. É por isso que Jesus dava exemplo da figueira, de tanta coisa na roça que Jesus viveu no meio dos agricultores, dos camponeses. Aí quando você vai, rapaz, eu tenho essa mania.
Você coloca uma bomba de veneno nas costas e vai. Pouco não, acaba o veneno. Aí você vai com um pezinho e vai. E vai lá e enche de novo. Aí você vem, quando você chega, você se perde. Agora, onde é que foi? É tão rápido que aquele sinal parece que sumiu. Aí você vai e acha que ali você vai passando veneno. Daí que passa uns 2 dias, tem tanta coisa amarela e aquele pedação verde no meio, que você errou o sinal. Então tudo que é escrito na terra, apaga. Apaga, querido. Mas aqueles que foram escritos no livro da vida, que ninguém apaga. Esse é para sempre. Está guardado em Cristo Jesus. Então será o que Jesus estava escrevendo na areia? Preste atenção que esses homens são transgressores, pecadores, homens ruins, cruéis. Aí eles estavam falando assim, o Senhor, esperança de Israel. Quem era a esperança de Israel? Jesus, porque a promessa de vir Jesus, a esperança de Israel. Aí ele fala, todos aqueles que te deixam, serão envergonhados. O que estava acontecendo com aqueles homens lá, que chegaram ali, confrontando Jesus? Eles foram envergonhados, sim ou não? Foram envergonhados pela sabedoria que o Senhor teve. Quando eles falaram assim, agora, descasca esse abacaxi, o Senhor abaixou a cabeça e falou assim, tá bom, está na lei, né? Pois é. Então, se vocês não têm pecado, joga a pedra. Só isso, querido. Se ninguém de vocês tem pecado, senta a pedra, pode matar. Diz a palavra que saíram um por um dos mais velhos, foram jogando as pedras para o chão, envergonhados, e foram embora. E os que apartam de mim, serão escritos sobre a terra, todos aqueles que apartaram de Deus, todos aqueles que não quiseram ouvir a palavra de Deus, que não tomaram posse da palavra de Deus, não terão um nome escrito no livro da vida, mas vai ser escrito assim como Jesus escreveu naquela areia, nesse dia, ele está falando, serão escritos como se fosse escrever na terra, não mais existirá essa pessoa. Eu só queria trazer isso aqui para clarear um pouquinho a mente, tá, querido? Porque eu fiquei preocupado, porque a gente vai entrando numa outra linha, mas eu creio que os irmãos entenderam, né? Amém? Para a gente encerrar, 2 Crônicas, muito conhecido sobre o perdão. 2 Crônicas 7,14. Assim diz: se o meu povo, vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter, então eu perdoarei os seus pecados e sararei. Ah, querido, vou voltar ali, todos leram, agora eu vou voltar de pouco a pouco. Deus está falando, se o meu povo, ele está falando quem? Não, se o meu povo, os crentes, nós aqui do 21 agora, você que está em casa também, tá, filho? Você também, se você está aí, pega essa daí. Ele está falando assim, ó, se o meu povo, vamos mexer com a gente, vamos deixar, que aí vai chegar até aquele que ainda precisa disso daqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é aquele que fica lá, Senhor é o Deus da minha vida, Senhor, eu não desanimo, porque o Senhor é tudo sobre a minha vida, sem o Senhor eu não vivo, se o Senhor é isso e aquilo mais, porque está chamando o nome dele, está falando o nome dele, mas aí ele vai falar o seguinte: se não humilhar e não orar, essa oração, ela precisa ser uma oração que toca o coração de Deus. Não é um negócio que você fica rezando toda a vida uma coisa só. É que nem você orar o Pai Nosso. Você fica orando, é errado falar o Pai Nosso? Não, mas você fica todo dia falando o Pai Nosso, todo dia o Pai Nosso, todo dia o Pai Nosso. Passa a ser o quê? Uma oração? Uma reza. O Senhor, Ele quer ter intimidade, querido. Você pode, não estou falando que não pode, você deve sim. Pai Nosso é lindo, mas eu estou dando só um exemplo. Mas o que o Senhor quer de mim e de você, é que você ore no nome dEle.
é que você conta os seus problemas para Ele. O que o Senhor quer é que você abra o seu coração diante dEle e comece a contar os seus problemas, o que você passou, se o dia foi bom, se o dia não foi bom, e que você comece então a falar para Ele. Então você deve orar, você deve falar, conversar com Ele. Mas primeiro Ele fala, você precisa se humilhar. Não chegue diante de Deus se exaltando. Porque tem oração que não é uma humilhação, tem oração que é exaltação, começa a exaltar a si próprio. Sim, tem pessoa que vai orando, você vê e pensa assim, nossa, que oração poderosa. Não, querido, não é oração poderosa não, porque o poder está em Deus. É um negócio que a pessoa vai falando tão bonito, que ele vai se exaltando, ele vai exaltando a si mesmo, e então, querido, não toca o coração de Deus. Por isso que Deus está falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar primeiro, tem que se humilhar, tem que saber chegar diante de Deus. Por que quando a Jenny veio aqui à frente, eu falei, querido, toda a honra e toda a glória é para Ele. Deus atendeu? Passou pela mão dos médicos, não podemos ser hipócrita, porque ela ficou quantos dias lá, irmã, no hospital? 23 dias, glória a Deus que teve uma equipe médica levantada por Deus. Agora eu vou ficar aqui, não. Não, querido, o Senhor preparou tudo. Ela passou pela mão dos médicos, mas toda a honra e toda a glória é para Ele. Precisamos nos humilhar, ela passou, mas está aqui. Se o Senhor quiser curar sem passar pela mão do médico, Ele vai curar também. Mas a glória, a honra, é tudo para Ele, pronto, acabou. Nós somos apenas um servo, querido. Todo o poder está em Deus. Todo. E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então não adianta falar, levanta de manhã, faz uma meia oração, um negócio ali para lá e para cá, e sai para o trabalho, mas está com a vida toda torta. Ele está falando, tem que se converter. Porque se não converter, está longe de mim. É a Bíblia que está falando. O Senhor está pronto para liberar o perdão, mas olha o que Ele está falando. Tem que orar, tem que se humilhar, tem que orar, buscar a face dEle, se converter, e se converter dos seus maus caminhos. Está andando no caminho errado, o Senhor está falando, se você não mudar esse caminho, não tem salvação, não tem perdão. O Senhor está pronto para liberar o perdão, mas no caminho do pecado não tem jeito, é preciso a pessoa se converter. Quer dizer, eu estou indo nesse caminho pecaminoso, é melhor ir na esquerda, né? Porque aí tem que ir para a direita, porque vai separar, né? E vai levar os bodes para a esquerda e... Oi, Nilson, pode ficar tranquilo aí, você está na esquerda, mas fica tranquilo aí, tá? O Joãozinho também. É só uma comparação, tá? Mas aí eu estou andando na esquerda, eu vejo que eu estou em pecado. Aí eu vou me converter, eu vou vir para cá. Agora eu estou no caminho. Agora, Senhor, eu preciso do seu perdão. É só isso que Ele está querendo. Mas aqui não adianta pedir perdão. Não adianta, você pode rezar, você pode orar, você pode clamar, porque Ele está falando lá, ó. Se o meu povo pode continuar clamando, meu povo pode gritar, pode fazer o que quiser, mas eu não vou ouvir. Se eles não mudar, se eles não se converter, não tem jeito. Aí Ele está falando, se você voltar para cá, eu libero perdão. Porque Ele está falando assim, olha, se converter dos seus maus caminhos, então eu faço o quê? Aí eu ouvirei. Você está entendendo o que eu falei? Ele não vai ouvir, não adianta, você pode fazer o que você quiser. Você pode andar de joelho, você pode carregar bujão de água, você pode se cortar, porque isso não existe sacrifício, mas eu estou dando uma ideia aqui. Você pode fazer o que você quiser, se você não estiver no caminho, porque Ele está falando, se você não se converter, eu não vou ouvir, mas Ele está falando, se você se converter, então eu ouvirei dos céus, aí eu vou te ouvir. Aí eu vou ouvir você gritando, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Tem misericórdia de mim, porque aquela mulher estava gritando por dentro, querido. Tem pessoas que gritam no silêncio, sabia? Aquela mulher estava desesperada porque ela estava indo para a morte. Ela sabia que não tinha mais volta, ela não sabia com quem ela ia se encontrar. Quando eles pegam ela no ato do adultério, ela já sabia, agora eu vou morrer. Ela estava gritando por dentro, ela não sabia quem buscar.
Mas ela estava desesperada. E o Senhor então olha dentro do coração dela e ouve o clamor dela. Você acha que o Senhor perdoou ela à toa? Não foi não, querido. Havia um grito dentro dela. Havia um desespero dentro dela. Então, queridos, a palavra que ouvirei do céu. Aí ele está falando o que ali? E perdoarei. Aí sim ele está falando sobre o perdão. Depois de tudo isso, então, eu perdoarei os seus pecados. Tudo que você fez no caminho esquerdo, fora do meu caminho, vai ser apagado. Porque você vai vir para cá limpo. Porque esse caminho, querido, esse caminho que nós estamos trilhando, que é Jesus, ele é puro, ele é sagrado, ele é santo. E para você chegar, e para você entrar, porque a porta da graça está aberta, é esse processo de purificação. Porque para você entrar da porta para dentro, você tem que entrar puro e santo. Amém? Para você entrar pela porta da graça, dali para lá, no trono de Cristo, no seio de Abraão, você tem que entrar puro e santo. Mas nesse caminho, querido, você vai se santificando, você vai se purificando, porque quando Jesus recolher você, Ele vai te dar um corpo purificado, porque se você morrer com Ele, você vai ressuscitar com Ele, santo como Ele é, amém? Sararei então os seus pecados, ou melhor, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Você acha por que a terra está passando por tudo isso, querido? Hoje quando nós pregávamos aqui, eu não sei quem, mas eu estava lendo ali no comentário, na live. Alguém comentou assim: é verdade, pastor, o que você está falando. Enquanto as igrejas hoje estão com poucas pessoas, a pracinha está sobrecarregada de pessoas, por causa do show do mundo. As pessoas estão valorizando mais as coisas do mundo do que as coisas celestiais, querido. Se você for naquela praça hoje, você vai encontrar muitos irmãos. Muitos irmãos. Preste atenção, não estou criticando ninguém não, tá, querido? Cada um faz da vida deles o que quiser. O meu dever aqui é de passar a palavra. Mas o que nos chama a atenção é como as pessoas trocam Jesus. Ah, mas o que tem a ver eu estar ali? O perigo é o nada a ver. É o que tem a ver. Esse é o perigo. A boca que louve ao Senhor, os lábios que glorificam a Deus. Ele é puro, Ele é santificado. Eu santifiquei os meus lábios a Deus. Amém? Se eu me santifiquei os meus lábios a Deus, eu prego a palavra de Deus, sai de dentro de mim palavras para abençoar a vida das pessoas. Mas aí agora eu vou sair da igreja, ainda dá tempo. Daqui a pouco começa o show. Estamos livres, querido. Aí nós vamos para lá e o negócio começa, né? Pá daqui, pá dali, pá de lá, e o negócio começa, a gente começa a cantar também, e o negócio está bom demais. O mesmo lábio que estava aqui, falando das coisas maravilhosas do Senhor, agora vai contemplar as coisas do mundo? Será que é certo? Se a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, onde habita o Santo do Santo, está errado, querido. Ninguém é proibido, querido, de dar uma passeada, de andar na praça. Deus não proíbe nada disso. Tem que testemunhar, isso aí. Nós temos que ser luz no meio das trevas. Aonde você passar, as pessoas estão olhando para você e falando: esse camarada é diferente, essa mulher é diferente, essa pessoa é diferente. Agora você se mistura lá no meio, as pessoas não sabem nem quem você é, porque é igual ao mundo. Povo de Deus, a Bíblia diz que nós somos santos, e a palavra santo na Bíblia é separados.
E se nós somos separados, como que a gente se mistura no meio das pessoas a ponto de não ser diferenciado? Se eu me misturo no meio do mundo, eu sou igual ao mundo. Mas se eu entro no meio do mundo, no meio da sociedade, desse mundo caído, corrupto, e as pessoas conseguem ver diferença, então quer dizer, eu sou separado para Deus, amém? Então, querido, preste bem atenção, o Senhor está pronto para liberar o perdão. Não importa o que você cometeu. Nunca deixa nas suas orações de pedir a Deus para perdoar os seus pecados, porque nós pecamos cada segundo, cada piscar de olho, nós estamos pecando. E nós precisamos toda hora, no nosso momento de oração, a primeira coisa, perdoa-nos, ó Pai, porque eu errei. Amém? Vamos falar com Deus? Talvez você quer sair daqui hoje, não do jeito que você entrou. Não vou chamar você aqui à frente não, pode ficar tranquilo. Eu quero que você faça uma aliança com Deus, não comigo. Você vai fazer uma aliança com Deus, comigo não. Porque o homem, né, ele jura tanto para o outro, faz tanta promessa para o outro, e acaba não cumprindo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você só faz essa aliança com Deus se você tiver certeza que você vai cumprir. Porque você não vai fazer compromisso com um homem qualquer. Mas se você reconhecer que você não consegue porque você é falho, você pode chegar para ele e falar: Senhor, eu preciso da sua ajuda, porque eu não quero mais viver nesse mundo pecando. Viver no mundo nós vamos viver até o Senhor nos chamar, porque nós moramos aqui nesse mundo. Mas eu não quero fazer mais parte do mundo pecaminoso. Eu quero fazer parte do povo separado, escolhido pelo Senhor. Sabendo, Senhor, que eu sou um pecador, não um pecadeiro. Pecadeiro é aquele que vive pecando na prática do pecado, mas o pecador é aquele que sabe que pecou e não quer mais viver na prática do pecado. Então, por isso, se você quer o perdão de Deus, faça uma aliança com Deus. Chama Ele para agir na sua vida. Chama o Senhor para sustentar, para suprir essa necessidade que você sabe que você tem falta. Aquilo que está faltando na sua vida, que você sabe que esse ponto é mais fraco, e você sempre cai nesse ponto. Se você tem um vício que você não consegue libertar desse vício, clama ao sangue do Cordeiro, porque a Bíblia diz que o Cordeiro, ele nos purifica de todo o pecado. No sangue de Cristo nós somos purificados, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E se a Bíblia diz que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não tem vício nenhum que vai suportar o poder de Deus. Então clame ao Senhor Jesus, é você e Deus. Querido, eu não preciso, a igreja não precisa ver, porque eu creio que isso é um particular entre você e Deus. Você que está em casa também. Eu prego aqui a salvação, e a salvação não vem de mim, a salvação vem de Deus. A única coisa que eu quero é quando eu chegar no céu, eu quero ver pessoas que foi transformada através da palavra de Deus. E por isso eu creio que a palavra do Senhor de hoje, ela não vai ser vazia, ela não vai cair por terra. Ela já encontrou um coração que precisa ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que nesse momento o Senhor já está ministrando o perdão, já está derramando o perdão sobre a vida dessa pessoa. Talvez muitas vezes você pensou, querido, em desistir. Você que está em casa, eu não sei. Mas eu sinto que o Senhor pede, fala,
que muitas vezes essa pessoa tentou tirar a própria vida, mas eu não deixei. Sabe por que o Senhor não deixou? Porque você é um escolhido de Deus, você é um separado de Deus, e o Senhor quer você para Ele. Por isso que você não conseguiu. E o Senhor agora quer que seu nome seja escrito no livro da vida. Porque se você continuar com seu nome escrito na terra, isso vai apagar. Você não vai mais existir. Mas o Senhor quer você para a eternidade, escrito no livro da vida, aonde ninguém vai apagar. Ali ninguém toca. Você é separado, você é cuidado por Ele. Toma essa decisão nessa noite, aceitando Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E saia daqui não como você entrou, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Você que está em casa também, em nome de Jesus Cristo, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e sinta a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida nesse momento. E também, Deus, eu quero pedir ao Senhor agora pela vida da Renata e do Preto. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, na autoridade que o Senhor nos deu, o Senhor nos autorizou, meu Deus, de usar o Teu nome, porque a Tua palavra diz que no nome do Senhor há poder. E por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal naquela vida, naquele lar. Pai, em nome de Jesus, tudo que o inimigo lançou sobre aquele casal, nós pedimos ao Senhor agora, ó Pai, em nome de Jesus, entra naquela casa e faz uma limpeza, ó Pai. Se tem alguma coisa tentando contra a vida do Preto, contra a vida da Renata, daquele jovem, aquele filhinho dela e de toda a família, meu Deus, em o nome de Jesus, que seja agora, ó Pai, lançado por terra. Pai, em nome de Jesus, eu creio no Teu poder, eu creio que o Senhor é o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que ali está escrito na Bíblia, Pai, que livrou aquela mulher da morte. O Senhor é o mesmo Jesus, que está livrando aquela família da morte nesse momento, ó Deus. Eu quero, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos chegar naquela casa agora, vamos